Bem-vindo ao canal Raul Literário. Eu vou falar do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso. É um livro de um autor angolano. Essas questões da colonização, do racismo, livros que tocam nesse tema, normalmente são livros muito fortes, muito pesados. Eu tenho alguns livros que falam desse assunto, que é o Cachorro Velho. Eu tenho a biografia do Martin Luther King, a autobiografia do Frederick Douglass, muito boa por sinal. Frederick Douglass era um abolicionista muito inteligente. Tenho Machado de Assis, Afrodescendente, que mostra as crônicas, os contos e alguns livros partes das grandes obras dele, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele toca nas questões raciais. Ele era sócio de um jornal que lutava contra a escravidão, e os artigos do Machado de Assis contra a escravidão eram muito irônicos, muito inteligentes. E essa questão do racismo, ela é muito forte. Qualquer hora eu vou tocar no assunto e vou fazer resenha de alguns livros que tocam nessa questão, que é uma questão que eu gosto de abordar. E o racismo precisa ser combatido sempre. Mas esse livro do Nós Matamos o Cão Tinhoso, eles são 7 contos, mas eu vou fazer um breve tour por 3 contos. Nós Matamos o Cão Tinhoso, O Inventário de Imóveis e Jacentes e Papa, Cobra e Eu. Eu vou começar pelo primeiro, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Lembrando que esse autor, ele escreve também muito bem, um autor muito inteligente. Todos os contos dele, na verdade, são bons. Tem um conto também que é Ninguitimo, que também é muito bom. Eu vou falando, aí que vem na minha cabeça, eu vou comentando. Nós Matamos o Cão Tinhoso, então tem um breve relato de um cachorro que ele já tá velho e cheio de sarna, tá meio ceboso, ninguém chega perto dele, nem os outros cachorros chegam perto dele. E as autoridades da cidade decidem matá-lo e manda para levar no veterinário. O veterinário não quer o culpado de matar esse animal e incumbe a função para os meninos que estudam na escola. Depois do horário, eles pegarem as armas dos pais deles, levarem para o matagal e executar o cachorro. Tem um menino que estuda nessa escola, ele é negro, ele estuda na escola de pessoas brancas. Ele pega e vai com esses meninos brancos para matarem um cachorro. E os meninos brancos incumbem esse menino de dar o primeiro tiro. E tem uma parte muito importante, que esse menino negro, ele de uma certa forma ele sente a pressão da colonização, os efeitos da colonização, só que são olhares infantis, visto por uma criança, então ele não percebe pela sua completude o tão agressivo é a colonização. Mas de alguma forma ele sente solidariedade pelo cachorro e ele demora para dar esse primeiro tiro, enquanto os outros meninos vão pressionando ele e falam: você não quer entrar para a turma? Tem que ter coragem, atira. E ele retruca: não é questão de coragem, é que eu não quero. Até um certo momento que esse menino fala que ele tem medo. Eu tenho medo. E ele ele conversa com o cachorro em particular, que ele sente pena do cachorro
mas ele tem medo. Ele tem medo tanto de dar o primeiro tiro, mas ele também tem medo de não se enquadrar na turma, no ambiente escolar em que ele está vivendo. E é esse medo que domina o colonizado. Então, esse livro, os contos dele eu vejo como metáfora. O cachorro, ele tá velho, ele tá pulguento, ele tá ceboso, mas poderiam tratar ele. O menino até pensa, por que não tratam, em vez de matá-lo? Mas como os outros amigos estavam pressionando, ele dá o primeiro tiro. E é isso que acontece na colonização, quando o colonizado não serve mais ao colonizador. Então esse cachorro significa aquela pessoa, na minha visão, né? Aquela pessoa que não, que tá doente, que tá velho, que pro colonizador ela não tem mais serventia, então eles têm que eliminá-lo. E o medo que é imposto ao colonizado, o medo do colonizador de não se enquadrar naquele sistema e de ser oprimido ainda mais. E esse medo ele impregna a mente do colonizado. Então o colonizador ele tem as formas de oprimir, de não deixar espaço para revolta, para dúvidas, para perguntas, para reflexões, e o colonizado ele tem a função apenas de obedecer, ou obedece ou é oprimido quando não violentado. O outro conto é Inventário de Imóveis e Jacentes. Esse é o conto que eu mais gosto, por causa da sutileza da escrita, que tem algo implícito nele. Então também a visão de um menino, ele falando da casa dele e dos moradores da casa dele, a quantidade de pessoas que elas costumam fazer. A casa dele é muito pequena e tem muita gente. E é uma casa muito apertada para aquela quantidade de pessoas. E o pai dele deixa sempre a casa fechada. Então, informa para nós o quanto o colonizador ele consegue rechaçar o espaço físico das pessoas colonizadas de se locomover, de ser livre. Então, elas sempre estão claustrofóbicas, num ambiente fechado. E ele relata que o pai dele tem muitos livros e esses livros estão escondidos. Existe um tecido que cobre esses livros. E o pai dele saiu da prisão. Então ele não, um menino, como é o olhar, a visão de um menino, ele não se aprofunda, porque ainda ele não tem aquela completude, aquela visão ampla. Mas nós leitores conseguimos perceber que se ele foi preso, ele tem muitos livros escondidos, então ele não era um simples revoltado, um rebelde sem causa. Ele era um incendiário, um intelectual, um cara que expunha opiniões, que tinha leitura, tinha discernimento, e teve que ser rechaçado pelo colonizador e ser preso. E mais no final do livro, o menino diz que os livros importantes ficam escondidos, esses não podem ser vistos, mas ele deixa na sala de estar livros estrangeiros, como Life, Times, Cruzeiro. E toda vez que o menino tenta pegar esses livros para folhear, o pai dele fala, não faz isso, esses livros são uma porcaria. Quer dizer, os livros importantes, aqueles que instruem, que evoluem a mente, que dá discernimento, ele esconde. Agora os livros estrangeiros, superficiais, ele deixa à vista, mas ele não deixa a família ler. O pai da família não deixa. Justamente mostra a visão desse pai de família rechaçando esse imperialismo, rechaçando a ideia do colonizador. Então essas revistas estrangeiras, ele resistindo a essas ideias estrangeiras opressivas que vêm do colonizador. E por isso ele proíbe a família de ler esses livros. Mas ele deixa lá como um disfarce. Ele finge que aderiu às ideias do colonizador ao mesmo tempo que ele mesmo e a família não leem. Então, para nós leitor, fica óbvio que ele está rechaçando
as ideias vindas, a ideologia vinda do colonizador. O outro é Papa, Cobre Eu. Então tem também a visão de um menino, o dia a dia dele, até que ele vê uma cobra no curral, onde tem os bichos, galinhas, se eu não me engano, bode, alguma coisa assim, cabras, e um cachorro que não é deles, mas que vai visitar eles, e a cobra morde esse cachorro acaba falecendo, mas esse cachorro é de alguém poderoso, e esse alguém poderoso vai cobrar a família. E ele vê o pai do menino indo conversar, ele vê o pai dele indo conversar com esse senhor de Poços que vai cobrar a morte do cachorro. Esse senhor de Poços, ele fala, pô, eu vi meu cachorro entrando no quintal, ele morreu ele voltou doente depois que ele veio da sua casa e tal, e dá um esculacho no pai do menino, o pai do menino só apazigua a situação. Depois que esse senhor de Poços vai embora, e não antes de cobrar uma dívida, já que o cachorro morreu no seu terreno, você vai ter que me pagar uma certa quantia. Ele vai embora. Aí o menino questiona pro pai, por que você não brigou, não questionou? Ele fala que não adianta. Tem certas coisas que é melhor apaziguar. O filho fica decepcionado, mas o pai dá conselhos para ele. Conselhos que ele só vai entender posteriormente, quando ele ficar mais adulto. Mas o pai, ele dá bons conselhos pro filho não sair brigando à toa, se revoltando à toa, mas sim com inteligência, com discernimento e tentando o máximo do possível apaziguar a situação. E o pai dele fala pro filho que quando o cavalo se revolta, eles matam. Quando o cavalo é manso, tem uma longa vida. Eles vão sufocando aos poucos, dão um pouco alimento, dão um pouco a condição de sobrevivência, mas ainda assim o cavalo consegue sobreviver mais tempo. Essa é a ideia do colonizado. O colonizado que se revolta, ele morre. Eles matam, eles eliminam. O colonizado que se adequa e aceita a ideologia do opressor, ele vive muito mais tempo, mas ele vive reprimido, com doses homeopáticas, então com pouco recurso de vida. Ele não se revolta, por isso ele não morre de forma violenta, mas ele fica recebendo sempre pouco. Então a condição de vida dele é sempre o básico. Esse é a metáfora do cavalo que ele fala para o filho, que o filho não entende de princípio, mas aí o pai fala que é preciso apaziguar certas questões, é preciso que seja apaziguada. E outra é Ningitimo. O Ningitimo não vou se aprofundar muito nele. Então, tem um rapaz que ele quer ter posse, ele vê os colonizadores. Ele é um colonizado que ele vê os colonizadores tendo muitas posses, ele quer também, ele é um cara inteligente, trabalhador, sagaz. Só que quando ele vai reivindicar o direito dele de ter posse, o colonizador, ele não aceita que ele tenha posse. E nenhum dos colonizados se move, se revolta, fica do lado dele, fala para ele apenas deixar isso quieto. Fala, para que você vai ter posse, vai entrar em atrito com esses poderosos? Fica na sua, fica tranquilo. Não com essa linguagem que eu tô falando, eu tô sendo mais formal. A escrita dele é mais sofisticada. Esse cara então, ele tá trabalhando e se revolta e mata 2 dos companheiros dele. Ele acha que o colonizador, muito agressivo, e os colonizados, muito pacíficos. Ele se revolta com os amigos deles colonizados e mata 2. E tem um que assiste toda essa tragédia. E é o que está narrando a história. E ele fala que ele sempre foi passivo. Ele nunca se envolveu nas causas, mas isso precisa ser mudado. Ele vê toda essa tragédia anunciada do colonizador oprimindo e o colonizado baixando a cabeça, não resistindo, se adequando, sendo submisso,
não tem espaço para revolta, não tem espaço nem para progredir socialmente, ter posse. Então o narrador fala, eu sempre assisti isso e nunca me envolvi, nunca fui ativo em nenhuma causa, sempre assisti tudo calado, mas isso precisa mudar. A ideia que dá é que o autor dá é que essa situação precisa ser mudada. O colonizado ele precisa ter atitude, ter coragem de brigar pelos seus direitos. E no final tem um artigo muito bom sobre o olhar do autor, em que ele descreve que os cargos importantes, veterinário, médico, professores, os donos de terra, são sempre os colonizados, os homens brancos, enquanto os negros é sempre dos colonizadores, quer dizer. Então, veterinário, médico, professores, os que detêm grandes posses, é sempre dos colonizadores, que são os homens brancos. Enquanto os colonizados, os homens negros, eles estão sempre reprimidos, eles não podem exercer cargos importantes na sociedade, altos cargos. E esse artigo fala dessa reflexão, porque se eles começarem a exercer altos cargos, os colonizados, eles vão começar a se revoltar, vão começar a reivindicar seus direitos. Então eles têm que sempre estar em funções que não exigem muito raciocínio, muito questionamento. E é um artigo muito bonito de como o colonizado aceita a ideologia do colonizador.